Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Saulo Rocha, sou fundador e CEO aqui da iGo for Education. Estou aqui para poder ministrar para vocês aqui o Conselho Pedagógico de Inovação, que é o nosso podcast da iGo for Education, onde tem um podcast exclusivo aqui para educadores e gestores de escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Se você quer saber um pouco mais sobre inovação, quer criar diferenciais competitivos para a sua escola, quer criar uma experiência de aprendizagem inovadora para os seus alunos, aqui é o lugar onde nós trazemos especialistas, pessoas que criam inovação, que geram inovação para poder te ajudar, aconselhar e te dar boas práticas aí de inovação para a sua escola. Então, hoje eu estou aqui com um convidado super especial, que é o Felipe Mandavalli, que é vice-diretor da ACAT. A ACAT, pessoal, é a Associação Catarinense de Tecnologia, um dos principais polos de inovação do Brasil. Além disso, ele também é empreendedor, é sócio fundador da Metzer, né, CEO da Metzer, que é uma empresa na área educacional. Medtech, posso falar que é Medtech, Felipe? Pode sim. Medtech, que tem mais de 1 milhão de clientes. Talvez você seja um cliente, eu já fui cliente do Felipe, ele vai poder compartilhar um pouco com vocês. O Felipe já foi investido por um dos maiores fundos do mundo, fundo de investimentos. Então, um cara que gera inovação no país, gera inovação na área educacional e tenho todo o prazer de apresentar aqui para vocês. Felipe, seja muito bem-vindo, amigo. Obrigado, Saulo. Obrigado, iGo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e falar desse assunto que a gente adora, né? Que é a educação. Bora lá. Show, show. Felipe, para a gente começar, para o pessoal conhecer um pouco mais sobre você, queria que você compartilhasse para a gente um pouquinho da sua jornada, como é que você chegou até aqui, né? Um pouquinho lá de trás, o que te formou, o que fez você se apaixonar pela área educacional. Acredito que essa sua experiência pode acrescentar bastante aí para os educadores. Sensacional. A minha história com a educação, ela começou no parto, e isso não é uma brincadeira. Eu nasci no Hospital Universitário de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E a vida inteira meus avós foram colaboradores, né, da Universidade Federal de Santa Maria. Então eu cresci correndo nos corredores da universidade e desde então eu tomei uma paixão muito grande pela educação, pelo ambiente acadêmico, né, por ter convivido muitos anos nesse espaço. Anos depois minha mãe se tornou professora, então minha mãe é professora aqui na Rede Estadual de Educação de Santa Catarina. Então eu venho de uma família de educadores, pessoas que trabalham no meio acadêmico e foi meio que natural assim eu pegar gosto, né, pelo ambiente de educação e é um ambiente que me trouxe um senso de propósito muito grande. Então eu poderia ter escolhido, né, trabalhar com várias coisas e acabei escolhendo como projeto trabalhar na área de educação por entender o impacto que a educação causa, né, de progresso na nossa sociedade. Além de ter vivido essa jornada pessoal muito bacana dentro do ambiente educacional, eu estudei em Santa Maria, fiz publicidade e propaganda, depois vim para Santa Catarina, fiz administração e durante todo esse período eu sempre empreendi. Então tenho uma jornada muito mais empreendedora do que como colaborador em empresas, né? Até brinco com o pessoal que se pegar minha carteira de trabalho não me contrata. Mas que é uma jornada de 15 anos, onde eu venho trabalhando de maneira bastante consistente com economia criativa e com inovação. Então você começou lá com economia criativa? Meu primeiro negócio foi uma agência de publicidade e propaganda, que se desdobrou aí em outras 2 oportunidades em eventos e depois na área digital. Depois eu acabei me mudando para Santa Catarina e aí foquei na área digital. Então eu tive 2 startups antes de abrir a Metzer. Mas foi nesse caminho de aprender sobre como que criava uma empresa de tecnologia que eu decidi, não, eu vou empreender na área de educação. E essas 2 startups que você criou eram na área educacional ou não? Não. Uma na área de eventos e outra era uma rede social que era bem ruim, diga-se de passagem. Mas são projetos que a gente vai aprendendo, né, Saulo, e ganhando musculatura. Então, depois de certo momento eu falei, não, o que eu quero? Qual que é o legado que eu quero deixar? O que eu quero entregar? Né? Onde eu me identifico mais trabalhando, e a educação com certeza era esse lugar. Show. E como que foi essa criação da... O que é a Metzer, né, para o pessoal que não conhece ainda? E como que foi um pouco dessa história do começo dela aí? Boa. Vocês já tiveram que formatar um trabalho nas normas da BNT? Já teve que fazer, Saulo? Muitos. Muito, boa. É um momento delicado, um momento chato, né? A gente perde muito tempo. Eu estava fazendo o curso de administração. A Metzer é um projeto que nasceu dentro da universidade, certo? Então, ela nasceu dentro de um programa de extensão da universidade. Isso é um fato bem bacana, que pouca gente sabe. Ou seja, a universidade fomentando ali. Isso. E aí eu estava fazendo aquela disciplina de método da pesquisa,
olhando para aquela professora e me perguntando, caraca, será que não tem nada que faça isso automático? Esse negócio é um padrão, não é possível. E daí, na época, realmente não tinham, né? Não existiam software, existia, obviamente, o Word, né? E algumas outras soluções estrangeiras em dólar, mas não existia nada brasileiro Ou você ainda. pagava para alguém fazer também. Exato, né? Isso existe até hoje, né? De você terceirizar, contratar alguém para fazer. Porém, na época não tinha, e aí então eu tive essa ideia, né, de olhar para esse problema. Era um problema que na época vivido por mais de 1,5 milhão de estudantes, que só quem está fazendo o tal do trabalho de conclusão de curso na graduação. Se a gente estender isso para pós-graduação e se a gente estender isso para todos os trabalhos que todo professor acaba pedindo, né, que deveria ser nas normas da BNT, e toda a produção acadêmica, né, que existe dentro de uma universidade, a gente está falando aí de mais ou menos uns 5 a 6 milhões de estudantes no Brasil que precisam, né, que vão produzir academicamente, que vão precisar formatar algum tipo de documento. Então, era um mercado grande, um mercado que representava algo em torno de 5% da população brasileira. Né? Então, quando a gente começa a olhar para esse número, ele fica realmente atrativo, né? Considerando graduação e ensino médio e pós-graduação. Né? Então, foi olhando para esse tamanho de oportunidade que a Metzer foi criada, né? Eu desenvolvi inicialmente um software que é um editor de textos que faz a formatação automática dos trabalhos nas normas ABNT e que depois foi se estendendo para outras soluções, indo muito além, né, de formatar um TCC para um estudante. Hoje a Metzer ajuda em todo o processo de transformação digital da pesquisa. A gente entendeu ao longo dessa jornada que a pesquisa era um modelo de negócio subestimado dentro das universidades, que muitas vezes dava prejuízo para a instituição de ensino, principalmente na instituição privada, que para se manter como universidade, para ter o título de universidade, ela precisa ter uma produção científica e essa produção ela meio que era forçada, assim, né? Então a gente começou a olhar para esse problema de entender que, ok, tem que formatar um trabalho, é uma parte importante, né? Otimizar essa produção do estudante, sim, mas o que mantém a pesquisa em pé? Né? Por que ela existe? Por que ela é estratégica? E a gente começou, então, a criar soluções que aí depois veio, né, o produto que é o Research Pipeline, que é a nossa plataforma hoje, que tem soluções desde captação de recursos, gestão de projetos, submissão de projetos, gestão do conhecimento, né, dos dados da pesquisa, a parte de publicação, né, a parte do orientador, para o orientador poder fazer essa orientação online, né, de ter toda essa gestão do que está sendo produzido. Então, assim, hoje a Metzer é a maior plataforma de gestão e desenvolvimento de pesquisas na América Latina. Né? Como você citou, aí, ela já tem mais de 1 milhão de usuários. Que massa. Tá no Brasil e mais 16 países. Né? A gente hoje já tem presença direta e indireta em mais de 3 mil instituições de ensino. Então é um trabalho bem bacana e que vem aí, né, fomentando a pesquisa, fomentando o ensino superior e também trazendo gente do ensino médio que está ali já no terceirão, está fazendo algum tipo de pesquisa. Para você ter ideia, Saulo, a Metzer apoia a Feira Brasileira de Jovens Cientistas, onde tem a meninada lá com 15, 16 anos, e você fica absurdamente surpreendido do quanto os jovens estão engajados e produzindo coisas legais dentro dos institutos federais, do Senai, né, das escolas técnicas, no ensino médio tradicional. Ou seja, né, existe uma geração aí que vem com um chip a mais. Que legal. Não, você trouxe uma observação importante, né? Que muitas vezes a gente pensa que o aluno do ensino médio é só vestibular, né? Mas tem outras coisas tão legais que estão surgindo agora, né? Que é nessa área de pesquisa, na área de empreendedorismo, né? Então, eu queria saber como é que você vê isso, essa mudança, né? Porque antigamente era o prazer da escola, ela fala assim, tantos alunos aqui passaram no vestibular de tal faculdade, né? E hoje você vê que a escola também, além disso, estão focando em outras vertentes, outras áreas, né? Que o sucesso propriamente não é somente ali o vestibular, mas que existe pesquisa, existe empreendedorismo, existe um ramo muito legal ali, né? Como é que você tem visto essa fomentação, essa mudança nas principais escolas? Vamos lá, né? O ensino superior ele é importante, sim. Existe escola que a gente fala, né, que é escola de aprovação, né, como se fosse um cursinho para vestibular, que vende aprovação, mas isso não é tudo, certo? Hoje em dia, um estudante, por exemplo, que está entrando no primeiro semestre de engenharia, ele corre o risco de chegar no final do curso e aquilo que ele aprendeu no primeiro semestre não fazer sentido mais. Certo? Porque a tecnologia
5 anos depois vai ter mudado tanto, né? E o mercado vai ter evoluído tanto que pode ser que não faça mais sentido aquilo que ele aprendeu. Quando a gente para e olha para um cenário desses, a gente vai empurrar os nossos filhos para uma situação de risco e de incerteza desse tamanho. Então, daqui a pouco é muito mais interessante você abrir os leques e abrir as oportunidades no momento de vida, que é essa fase dos 15, 16, 17, 18 anos, onde a gente está conhecendo o mundo. Ele pode experimentar mais. Que ele pode experimentar outras coisas e daqui a pouco perceber, não, beleza, eu posso fazer uma faculdade, mas eu posso fazer uma faculdade, sei lá, iniciar aos 20 anos. Tá tudo certo, né? Vai terminar a faculdade com 24, 25 anos. Porque antigamente a gente tem aquele playbook, né? Sair do ensino médio, tem que ir para a faculdade direto. E tem esse meio que um playbook antigamente, né? Agora a gente consegue ver realmente de alunos e pais, escolas fomentando outros caminhos, né? E talvez não precisa seguir esse playbook para você ter um sucesso. Né? E isso é super comum, assim, né? Se tu pegar sociedades mais maduras, né? A gente vê, por exemplo, termina o ensino médio, na Europa você vai fazer um mochilão, né? Você não vai prestar faculdade, não vai para a faculdade direto, né? Então, vou fazer um trabalho de verão, enfim. Então, existem possibilidades que trazem experiência para o jovem. E isso tem sido, com certeza, a maior proposta de valor que uma escola pode entregar. A aprovação é legal? É legal. Mas a experiência, ela com certeza gera muito mais valor para o estudante do que a aprovação. Olha, você falou uma palavra-chave, que é experiência, né? Eu acho que os educadores e gestores de escola que estão nos ouvindo, nos vendo, criar experiências para esses alunos nessa fase é tão importante quanto preparar eles para um vestibular, na verdade. Ou seja, com mais experiência, porque a gente tem até um lema aqui na IGO, que o aluno só pode sonhar com aquilo que ele já viu. Né? Então, normalmente, se você quer que ele seja um cientista, mas a escola nunca apresentou um cientista para ele, dificilmente ele vai querer ser um cientista. Né? Se a escola quer formar empreendedores, mas nunca trouxe um empreendedor para dentro da sala de aula ou na escola para poder trocar uma ideia com ele, dificilmente esse aluno vai também querer ser empreendedor. Então, a gente acredita também que criar essas novas experiências, e acho que para a escola, uma forma simples de criar essas experiências, né? Então, o que a gente viu, acho que nessa conversa já nesse instante, criar experiências novas para eles. E como que a gente pode criar essas experiências? Talvez trazendo pessoas de outras áreas para poder conversar com eles. Um cientista, um empreendedor, outras áreas possível. Né? Como você vê que pode ser um caminho simples de inovar, né? Para a escola começar a fazer isso? Sim, né? Acho que o exemplo arrasta, né? Então, se a escola puder fazer uma interação, porque tem uma discussão muito grande, né? Hoje em dia a gente aprende coisas que nunca vai ver na vida. Isso é uma reclamação antiga da escola, né? Então, o que é trazer a escola para a realidade? Eu acho que é justamente ter benchmark, né? Fazer com que esses seres humanos, não vou nem chamar de estudante, né? Fazer com que essas pessoas que estão em formação, que são cidadãos em formação, para que eles conheçam novos horizontes, sabe? E eu vou te contar um pouco de como é que foi a minha jornada, assim, até chegar à vice-presidência da ACAT, né? Então, hoje a ACAT tem 36 anos, eu tenho 35, certo? A ACAT foi criada um ano antes de eu nascer, certo? Eu sou o mais novo vice-presidente da história da ACAT. Então, assim, para eu ter chegado nesse momento de vida para ocupar essa posição, é porque eu construí coisas antes que me permitisse chegar aqui agora. Né? Até porque, com certeza, tem pessoas mais velhas que são tão preparadas quanto eu. Né? E essas possibilidades de empreendedorismo começaram muito cedo. Tá certo? Então, muito cedo eu fui colocado diante de pessoas que eram empreendedoras, que construíram negócios, que eram protagonistas, tá certo? E esses exemplos me levaram a considerar essa possibilidade. E quando eu tive a oportunidade de empreender, eu aceitei essa opção. Eu poderia ter ficado com medo, poderia ter ficado com receio, poderia, né? Meu Deus, será que eu sou capaz de empreender? E diante da oportunidade, ou ainda, né, melhor falar, na necessidade de empreender, que no meu caso, nessa primeira empresa foi mais necessidade do que oportunidade, eu aceitei o desafio, né? Então, entender que se eu não tivesse talvez vivido esse ambiente, e eu tinha as duas opções, né? Imagina, meus avós eram funcionários públicos. Qual que era a tendência, né? Servidor público da Universidade Federal, tipo, né? Só faltava acordar com um edital, né, do Banco do Brasil do meu lado na cama, certo? Então,
existiam os dois cenários, ou vários cenários, né? Então, eu convivia com pesquisador, pessoa que fez mestrado, doutorado, eu convivia com funcionário público, convivia com empreendedor, então, né, eu convivia com atleta, né? Então, assim, eu convivi com várias pessoas, eu convivia com artista, então eu convivi com várias pessoas. E essas convivências, muito cedo, né, precoces, me fizeram chegar num determinado período da vida que eu já tinha capacidade de discernimento, né, e de experimentação do que outros jovens não tinham. E aí eu vejo, por exemplo, hoje em dia, meus amigos que já estão lá na fase dos 30 e poucos, que nem eu, que vem, nossa, Felipe, eu tô pensando em abrir um negócio, sabe? Tipo, coisas que eu tô há 20 anos me questionando e entendendo, o moleque tá começando agora. Moleque não, né? Um homem, né? Tá começando agora, sabe? Então, e aí, então isso também justifica muito, né? De eu ser mais precoce em termos de liderança, desenvolvimento de negócios, como empreendedor, por ter tido esses exemplos mais cedos também. Que massa. Tá? Então, acho que esse é um baita de um feedback para as escolas. Olha, e isso é o poder de transformação, na real, né? Sim. E você lembra de algum episódio na escola que você acha que influenciou você para hoje ser um empreendedor, para eu estar ali como... Total. Eu fui presidente do Grêmio da escola, certo? Fazia toda a parte de venda, qualquer coisa que queriam vender. Tem que vender rifa para mandar o Felipe. Vai o Felipe vender rifa, sabe? Tipo assim. Isso. Fiz parte do grupo de teatro. Cara, eu experimentei muita coisa, de verdade. Até aos 17 anos de idade, assim, e, né, tipo, esporte, teatro, dança, negócios, liderança, aprender a falar, enfim, né? Não só fazer prova e trabalho, né? Total. Então, ou seja, né, ver a escola como uma oficina de experiências, né? Ou seja, tem a experiência no esporte, tem a experiência ali com empreendedores, ter que vender a rifinha, ou também, eu lembro da minha época, que era a gente tinha que quem trazia mais alimento para poder ajudar uma ONG, uma coisa, que é o empreendedor de impacto social, né? Tá. Ou seja, realmente ver a escola como uma oficina de experiência, né? A gente realmente vê como a gente vê que essas experiências ajudam muito no futuro o aluno ou aquele jovem decidir com as escolhas deles, né? Ele vai ficar mais confortável, vamos dizer assim, com os desafios que surgem na frente dele, na verdade. E aí, assim, né? Acho que dessa minha experiência com educação, né? Hoje, por exemplo, eu não tenho um mestrado e um doutorado, certo? E não tenho interesse em fazer. Eu até ia começar a fazer o meu mestrado em 2020, e aí eu até dou graças a Deus que aconteceu a pandemia e eu não fui fazer, né? Fui desencorajado Claro que a pandemia, obviamente, é um evento catastrófico, né? Mas ela fez com que eu desistisse do mestrado e eu dou graças a Deus hoje porque eu percebo que eu entrego muito mais valor para a sociedade empreendendo e ajudando de maneira estratégica na educação do que necessariamente sendo um pesquisador, pelo menos até esse momento, né? Pode ser que daqui a pouco eu até mesmo tenha mais maturidade, né, Saulo, de ir para a academia e conseguir também entregar valor como pesquisador. Então, o que eu vejo hoje, né? Acho que 2 pontos falar daqui. Primeiro, na escola a gente fala que muita coisa que a gente aprende não vai levar para a vida. E um dos grandes ganhos de consciência que eu tive é que não é para levar para a vida mesmo. Grande parte da escola serve para a gente crescer em termos de intelecto. Show. Certo? Então, aprendo matemática, física, química, não necessariamente para decorar todas as fórmulas e saber todos os conteúdos, mas aqueles exercícios fazem com que eu tenha uma lógica melhor. Aprende a aprender também, né? Exato. Quando eu vou estudar a língua portuguesa, quando eu vou estudar história, quando eu vou estudar literatura, eu aprendo a linguística, eu aprendo a falar, eu aprendo, sabe? Então, assim, são 2 setores da vida que tu vai levar para a vida inteira, que é saber falar, saber se comunicar e ter um raciocínio lógico apurado para conviver no mundo moderno que a gente está hoje. E isso vai levar para a vida inteira. Então, a escola também precisa começar a mostrar isso para os estudantes e para os pais. Beleza, tu não vai usar para nada aquela fórmula de Bhaskara, mas o raciocínio que você precisou construir para aprender a fórmula vai te levar para o próximo nível. Então, a escola ela não está trazendo o ganho de consciência que a escola precisa ter e mostrar do que de fato ela está educando para a vida, sabe? Show. Como então, ela está educando para a vida. É um ponto importante, né? Porque por muito tempo palestrantes falaram muito mal da escola, né? E acabou se tornando, entre aspas, uma verdade ali. Não, a escola não serve para nada, a básica não serve para nada, né? E acho que então você está trazendo assim, poxa, a escola tem que levantar a bandeira e falar assim, por que precisa saber isso, né?
pai tem que ter essa consciência, por que ele precisa, o aluno precisa saber por que ele precisa estudar essa forma de Bhaskara, né? Então, ou seja, que não é somente a fórmula pela fórmula, né? Mas é pelo aprendizado que você tem, pela lógica que você adquirir, né? Exato. Poxa, interessantíssimo. Essa elasticidade mental, né? E aí, eu acho que o outro ponto é sobre a escola ter evoluído a ponto de chegar no século XXI. Lá na CAT, eu fui diretor de educação da CAT. E eu fui um dos diretores mais emblemáticos, né? Porque eu realmente não tinha mestrado nem doutorado e não era um educador como os outros diretores que tiveram na vertical de educação. E só para quem não conhece, né, poder entender, a vertical de educação é o maior hub de inovação e educação da América Latina. Caramba, que legal. Certo? São, né, dezenas de edtechs, educadores, instituições de ensino, grandes grupos educacionais, todo mundo ali junto, misturado. Lembrando que a IGO faz parte também da vertical. E a IGO é associada à CAT e faz parte da vertical de educação. Então, nesse ambiente, a gente entendeu que a pandemia, por exemplo, ela trouxe a educação para o presente. Lá a gente tem um lema, né, que é criar pontes entre a educação e o futuro. Só que nos corredores a gente fala, cara, a educação está recém chegando no século XXI. Então, por exemplo, lá na CAT mesmo, né, no espaço do Centro de Inovação, a CAT Primavera, no CIA Primavera, existe uma escola modelo, né, e é uma escola terceirizada, né, privada, que se instalou lá. E é inacreditável. Tipo assim, o pessoal vai e fica apaixonado. Nossa, mas não tem classe, né? As crianças não estão em fila. O uniforme é todo colorido. Né? As coisas são tudo adaptadas para as crianças. Né? Então, tipo assim, parece ser algo alienígena, sabe? Mas, cara, como é que é hoje em dia o trabalho? Como é que é hoje em dia a moda? Como que hoje... Tipo, a escola simplesmente está refletindo como que é a sociedade presente. E os educadores vão até aquela escola e ficam surpresos. Show. Devia ser natural tu chegar numa escola e ver, olha, de fato, né, não tem classe. Alguém trabalha em fileira hoje em dia, a não ser quem trabalha na indústria. E olha lá, né? Olha lá ainda, né? Porque realmente, né? Inclusive, eu queria trazer esse ponto também, que muita gente acha que um centro de inovação tem muito mais tecnologia do que qualquer outra coisa. E, na verdade, um centro de inovação... Eu queria que você até falasse um pouquinho sobre o que é um centro de inovação. Boa. Até mesmo porque quando a gente leva isso para a escola, a gente leva como sempre fomentando, encorajando a escola a criar um centro de inovação lá para ela. Então, a Go ajuda nesse processo. Então, a gente queria que você desmistificasse um pouco assim, o que realmente é um centro de inovação por você. Tá. Se tu digitar o que é centro de inovação no Google, o primeiro post que aparece é o da ACAT. Tá certo? Legal. Tá. Então, nesse post da CAT, a gente fala que um centro de inovação ele é uma comunidade que valoriza o conhecimento e a cultura da inovação e do empreendedorismo. Ou seja, ele é um espaço, é uma comunidade. Comunidade é o quê? É um grupo de pessoas. Né? Não é um espaço de tecnologia, ultra high-tech, né? Com puff, post-it, abraço e um monte de robô. Não é isso, gente, tá? É justamente um espaço onde as pessoas estão voltadas à cultura de inovação e ao empreendedorismo. Tá certo? Pô, uma coisa importantíssima, né, que você colocou sobre cultura de inovação, né? Ou seja, a escola tem a comunidade, porque ela tem assim os professores, tem os alunos, tem os pais, né? Ela tem uma comunidade dela, né? E muitas vezes quando hoje eu falo assim inovação para a escola, muitas vezes eu acho que adquirir tecnologia para a escola é inovar. Inclusive, a gente trouxe o Marcos Rocha aqui, ele comentou uma coisa interessante. Ele falou assim, olha, comprar inovação é diferente de inovar. Comprar tecnologia é diferente de você desenvolver tecnologia, né? Sim. Então, quando a gente fala assim, muitas vezes a gente já chega para os clientes e fala assim, a gente implementa um centro de inovação, eles acham que a gente vai levar um monte de tecnologia, né? Mas é inverso, né? Primeiro você traz a inovação para depois gerar essa necessidade, talvez, da tecnologia para o aluno poder usar. Para não acontecer o que a gente viu muito de escolas comprando tecnologias e muitas vezes ficam paradas, porque tem a lousa digital, mas o professor não usa, porque é difícil de usar. Tem lá uma mesa da Lego for Education, mas o professor que foi treinado saiu da escola já tem 2 anos, aí parou o projeto. Sim. E fica nesse sentido, né? Então, assim, entender realmente, de fato, essa diferença da tecnologia, da inovação
que você trouxe muito bem aqui essa parte da inovação. Inclusive, eu acho que quando o pessoal vai visitar a CAT, acha que vai ter ali um monte de tecnologia, vai ter robô voando, vai ter alguma coisa nesse sentido, eu imagino. Porque a primeira vez que eu fui, também imaginava, né? Poxa, não quero ter... Mas até descobri que inovação é muito mais pessoas, comunidade, como você falou, e a cultura, né? De pessoas que desenvolvem isso. Então, como que você vê essa diferença da tecnologia com a inovação? Como você vê essa junção também? Bom, vamos lá, né? Acho que primeiro falar da questão de cultura. De fato, esse é de longe o maior desafio de implementação, tanto de tecnologia quanto de inovação dentro de uma instituição de ensino, certo? Mas o nosso professor não gosta de usar tecnologia, ou já é acostumado a fazer assim, ou a nossa escola sempre foi assim, né? Então, esse discurso, ele é um discurso de autofagia, tá certo? Ou seja, as escolas, elas no longo prazo, elas vão enfim, né, vão se complicar, né? Elas vão estar mais expostas ao mercado do que estariam se estivessem inovando. Outro ponto importante sobre inovação. A inovação não é um diferencial há muito tempo. A inovação, ela é o campo de batalha. Tá? Então, essa é uma visão bem importante. A empresa, a organização que não está inovando, ela está morrendo. E isso não sou eu que estou falando, é o Felipe, né? Isso aí são... Se eu pegar relatório da McKinsey, né, enfim, de todas essas grandes consultorias a nível mundial, Falcone, assim por diante, todas elas vão dizer que a inovação é o principal motor de desenvolvimento organizacional. Nós não estamos nem falando de criação de oportunidade, né, de crescimento, é de desenvolvimento organizacional. Caramba. Tá? Então, instituições e organizações que não estão inovando estão morrendo. Ponto. Qual que é a diferença de inovação para tecnologia? Então, a inovação, ela é uma melhoria de processo de produto. Tá? Então, tudo que você faz para melhorar o seu processo, o seu produto, é uma inovação. Essa inovação, ela pode acontecer em qualquer um dos horizontes. Seja interno, no seu core, naquilo que você já faz, melhorando aquilo que você já faz. Uma inovação pode ser interno e externo, né? Então, pode ser dentro da tua organização, pode ser no teu município, pode ser no teu estado, no teu país ou, né, globalmente. Então, ela tem vários níveis de inovação. E dentro desses horizontes de inovação, como eu falei, então, o primeiro horizonte é dentro do core, o segundo horizonte é dentro de novas oportunidades de negócio, né? E o terceiro horizonte é disrupção. Tá? Então, existe o H1, H2, H3 e existe inovação interna e externa, basicamente isso. E aí, falando de tecnologia, a diferença de tecnologia para inovação. Na época dos romanos, Saulo, as estradas eram uma inovação e era uma tecnologia. Tá certo? Certo. Se a gente destruir a rua ali na frente, o carro não passa. Tá certo? Ok, mas na época era uma tecnologia. O machado foi uma tecnologia. Tá? Então, assim, tecnologia não necessariamente é software, não necessariamente é um componente de uma placa de vídeo ou de um microprocessador. Sim. Tecnologia é tudo que envolve uma técnica, né? Enfim, um aprimoramento técnico. Não, até inclusive, quando a gente somos odiados de tecnologia, né? Mas pelas coisas mais simples que a gente percebe. Na cerda da escova de dente tem tecnologia, né? Porque antigamente a cerda foi evoluindo conforme o tempo para poder trabalhar mais bem e tudo mais. E entre outras coisas, né? Um travesseiro que a gente usa tem uma tecnologia. Então, a tecnologia realmente, como você falou, não está plugada na cara. Não precisa estar plugada em alguma coisa para ser tecnologia. A tecnologia ela pode acontecer em literalmente todos os aspectos de convivência social e de desenvolvimento organizacional. Todos. Existe tecnologia na pedagogia, existe tecnologia, né, na educação, existe tecnologia dentro de cada uma das áreas do conhecimento, então existe tecnologia em todos os ambientes. Não existe ambiente que não está suscetível à tecnologia. E não existe ambiente que não está suscetível à inovação. Show. Tá? Eu gostei demais da frase que você colocou, assim, que inovação já não é mais diferencial. Ele é o campo de batalha. Então, traduzindo isso aí para a escola, eu fico imaginando assim, você trazer uma sala maker, você trazer um equipamento X, um auxiliar virtual, e isso já não é mais inovação, é seu campo de batalha ali, não é verdade? Porque
a tendência que todos hoje, né? Inclusive eu tenho até visto que muitas vezes a tecnologia é até mesmo um commodity, né? Porque qualquer um pode ter aquilo ali, né? Sim. Ou seja, não é de fato algo que a escola criou, é algo que está no mercado que ela pode trazer, né? Que é um diferencial, como tipo, mas ali é o campo de batalha, ela está começando ali o campo de batalha dela. E não necessariamente ela comprando essas tecnologias, ela vai estar de fato inovando, né? Porque pode acontecer muitas vezes que ficar no canto ali depois de um tempo. E assim, né? Dizer que, por exemplo, a primeira escola da cidade ou daquela região que trouxe um óculos de realidade virtual, ela estava inovando naquela região. Ela estava inovando no mundo? Não. Ela estava inovando no país? Talvez não. Mas ela estava inovando naquela região. A segunda escola que comprou o óculos de realidade, ela estava inovando internamente já, porque já tinha alguém fora fazendo. Total. Tá certo? Então, acho que esse é um ponto interessante. O outro ponto, Saulo, importantíssimo sobre a inovação é entender o retorno de investimento. Toda inovação tem que ser passível de um retorno de investimento. E eu posso dizer com toda certeza, toda inovação traz uma eficiência. O que eu quero dizer com isso? Vou montar um laboratório na minha escola. Qual que é a eficiência que isso traz? Isso vai fazer com que os alunos fiquem matriculados mais tempo? Isso vai aumentar a percepção de valor dos pais e dos estudantes? Né? Isso vai aumentar a qualidade do ensino? Qual que é a métrica que está atrelada àquela inovação? E muitas das escolas não olham para esse processo de entendimento sobre o que precisa ser melhorado antes de adquirir uma tecnologia. E muitas empresas que vendem tecnologia de educação também não estão olhando e ensinando os seus clientes a entender esse racional de aquisição de inovação. Então, é muito importante que a escola, você que tá ouvindo e assistindo, faça um mapeamento. Né? O que está doendo mais hoje? Qual que é a principal métrica? Né? A gente sabe que as escolas agora, principalmente no pós-pandemia, estão passando um calor. Né? A gente sabe da situação. Né? Muitas das escolas passaram por muitas dificuldades durante o momento de pandemia. Mas inovar nesse momento é necessário. E quando a gente quer inovar, a gente quer aumentar algum tipo de eficiência. Né? Então, eu quero atrair mais alunos. O que eu faço para... Qual inovação pode atrair mais alunos? Qual inovação pode manter esses estudantes mais tempo dentro da escola? Né? Engajar mais. Pode engajar mais. Eu estou com um problema de né, notas baixas. Que tipo de solução pode ajudar, né, no processo de ensino-aprendizagem? Então, assim, e às vezes não é necessariamente uma tecnologia, pode ser uma metodologia. Pode ser uma consultoria que vai te ajudar a entender alguns pontos, pode ser uma capacitação para os professores, ou pode ser uma combinação de mais de uma dessas né, variáveis. Então, assim, existe uma necessidade da instituição de ensino olhar para dentro e entender onde ela está, o que ela está fazendo, e é papel do gestor ter esse olhar. Olha, Felipe, você trouxe uma informação acho que super interessante, que é antes da escola comprar a tecnologia, ela olhar para si e ver aquilo que ela precisa, né? E não, por exemplo, assim, eu vou no shopping comprar um presente, não sei o que eu quero comprar, mas eu vou passar por lá e o mercado de tecnologia está aberto. Se você quiser comprar qualquer coisa, tem de todo preço. Sim. Mas quando você olha primeiro para a sua escola, né? E começa a observar, poxa, o que eu preciso mais? Onde que está meu gap, né? Onde que está ali minha dificuldade? É no engajamento do aluno? É na nota do professor? É para aplicar nota, para aplicar prova? Onde que está doendo mais para poder realmente buscar a tecnologia que realmente vai trazer um retorno para ela acima de uma métrica, seja ali para resolver um problema ali para ela, ou seja para poder gerar mais também valor percebido ali para o pai. Então, poxa, eu acho que esse é um dos conselhos mais interessantes do dia, olhar para si e ver qual a sua necessidade antes de sair comprando tecnologia. E sabe qual o problema que eu vejo disso também, Saulo? Muitas escolas estão comprando tecnologia porque o concorrente está comprando. Nossa, não, porque a escola lá, eu fiquei sabendo que tem tal coisa, então a gente precisa comprar aquela... Não é assim que funciona. Tu tem que entender o que aquela comunidade escolar precisa nesse momento. Né? Olhar para as tuas métricas, olhar para os teus desafios. Daqui a pouco, a escola resolveu comprando, sei lá, um aplicativo de agenda. Sim. Porque talvez era um problema pontual que eles tinham e você não sabe qual que é a estratégia da outra escola. Não sabe quais são os desafios da outra escola. Então, fazer porque o outro está fazendo, porque tu tem a sensação de que está ficando para trás, é um dos grandes tiros no pé da inovação.
Verdade, olha, inclusive, realmente eu vejo muito isso. Eu tô buscando isso porque tal minha concorrente tem isso, né? Eu quero ter. Eu tô buscando um outlet virtual porque meu concorrente também tem um outlet virtual, né? Então, realmente não. E quando você tem uma cultura de inovação, eu acredito que você para um pouco de ficar copiando o que o seu concorrente está fazendo e começa a olhar para si, criando uma cultura realmente de inovação para aquilo que realmente é importante para ele naquele momento. Às vezes, o que ele precisa, como você falou, é uma agenda escolar digital. Ou às vezes colocar ar-condicionado na sala de vídeo, né? Ou seja, são coisas talvez mais simples ainda do que ele imagina, do que realmente sair comprando aí tecnologia. Poxa, isso aí foi já muito, muito interessante. E como é que eu estava conversando contigo esses dias e você comentou, né, que você estava num evento, falando um pouco agora de escola pública, né? Que muitas realidades da escola pública tem na internet. E Sim. também acontece também de algumas escolas particulares também não ter alguns recursos básicos também, vamos dizer assim, né? E como você vê esse desafio aí ainda de que tem escolas ainda que não tem o básico, vamos dizer assim, né? E a gente está falando de tecnologia, falando de inovação e tal. Como você vê esse cenário? Cara, Saulo, tu tocou num ponto que é super importante. Essa é um assunto de uma palestra que eu faço, né? A última palestra que eu fiz foi no Financies, que é um dos grandes congressos sobre finanças para a educação no Brasil. E aí, nessa palestra, eu comento que um dos principais desafios para a inovação dentro da escola é a estrutura. Né? Então, a gente pega num cenário onde metade das escolas de ensino básico público no Brasil não tem acesso à internet. Tá certo? Então, como é que você quer, né, ter um aplicativo, usar alguma coisa em sala de aula se você não tem internet? Tá certo? Então, é como se tu estivesse falando que não tem água e luz na escola, entende? Hoje em dia, né? Se tu para Sim, pensar que a internet é uma commodity, sim, né, de telecomunicação. Então, precisa pensar muito nessa infraestrutura básica, tá? Porque ela realmente vai ser a base para que a gente consiga trazer algumas tecnologias. No entanto, Saulo, isso também não é tudo, tá certo? Dentro dessa mesma pauta, né, de inovação, eu tenho falado bastante sobre a questão dos professores. Então, assim, a parte de metodologia, ela também é extremamente importante. Ela tem muito menos barreira para ser implementada dentro de uma escola pública, né? E a gente tem um grande desafio nessa jornada, que é o seguinte, Saulo. Nós educamos os nossos professores de forma antiga e queremos agora que eles ensinem os nossos filhos de maneira inovadora. meu Deus, é isso. Então, assim, ó, é irracional pensar que o professor que aprendeu de forma tradicional agora vai ensinar de forma inovadora. Entende? É irracional, não faz sentido. Então a gente precisa ter um plano consistente de eu não gosto de usar a palavra reciclagem, mas de capacitação desses professores contínua, de fato, e que traga para ele ferramentas de metodologia, né? Porque assim, se o professor também não quer usar, eu sempre fiz assim, beleza. É uma escolha do professor. Mas existem metodologias mais atrativas de ensino-aprendizagem. Existem ferramentas que não necessariamente dependem do meio digital e que elas podem ser utilizadas e que já, com certeza, trariam um outro resultado na formação e no processo de ensino de aprendizagem. Nossa, eu acho que realmente esse é um ponto importantíssimo, né? Que eu acredito também muito que cada vez mais a inovação está nas mãos dos educadores, né? E aí tem os dois lados. Tem aquele educador que quer inovar, mas o seu gestor não quer, que ele quer seguir um padrão ali específico. E tem aquele outro educador que realmente não quer, né? Mas que talvez aquele que não quer, como houve a pandemia e muitos teve que se adequarem ali a usar um Google Meet, a usar uma agenda escolar, a usar alguma plataforma que antigamente não queriam, né? E tiveram que aprender na marra, entre aspas, né, a poder fazer isso, né? Mas teve aqueles que já estavam trabalhando aos poucos com isso, já trabalhavam com rede social, já trabalhavam com ferramentas e para eles foram um pouco mais fáceis, né? Então, qual que é o seu conselho para aquele educador que quer inovar, né? E para aquele gestor que quer inovar? E entendendo, sim, que esse educador, às vezes, que quer inovar, ele encara ali na gestão ali um desafio muito grande, né? Mas
eu quero que você deixe qual conselho você daria para esse educador que quer inovar. E nós temos bastantes esses educadores que são entusiastas, que gostam de fazer, e a gente sempre tem que apoiar eles. Mas qual que seria o seu conselho para esse educador que quer inovar, quer fazer coisas diferentes na sala de aula? Eu posso dar uma resposta polêmica para isso, tá? O educador que quer inovar, ele tem que primeiro seguir, fazer, independente de qualquer coisa. A inovação nem sempre pede licença. Ótimo ponto. Tá? A inovação nem sempre vai pedir licença. Então, faça. E se não for bem-vindo naquele lugar, busca outra escola, cara. Busca uma escola que está disposto a aceitar um ambiente de inovação. Show. Entende? Então, isso também vai representar para a escola perda de talentos. Se a escola não inovar e ela não estiver disposta a dar espaço para aquele educador que quer inovar, eu sei que é uma sugestão polêmica, tá? Mas busca outro espaço. Busca outra instituição que está disposta a inovar. E sobre o gestor, e aí vem um outro ponto da minha palestra sobre finanças na educação e sobre essa visão estratégica da inovação na educação, que é justamente a questão financeira. O gestor precisa entender que toda inovação representa um fluxo de caixa negativo. Mas que, se ela de fato melhora uma métrica, em algum momento ela vai ter retorno de investimento. Ou seja, ele vai fazer um investimento inicial, vai gastar, né, para implantar e escalar essa inovação dentro da instituição. Em determinado momento, essa inovação vai melhorar essa métrica, seja retenção, captação de alunos, né, melhoria da qualidade, etc, etc. E essa inovação vai gerar, então, um fluxo de caixa positivo. Show. Tá certo? Mas ele precisa se planejar financeiramente e atacar pontos que são estratégicos dentro da gestão daquela escola para conseguir fazer com que a inovação aconteça. Então, existe um exercício de caixa, de financeiro, no processo de inovação e que ele precisa entender qual métrica aquela inovação vai atacar, justamente para que em determinado momento isso gere retorno de investimento. Total. E eu acrescentaria, talvez, o recurso do tempo, né? O recurso do tempo dele, porque não acha que o fato dele comprar, investir, já vai resolver para ele, né? Ele vai ter que investir tempo ali na cultura com seus educadores, com o time da escola, com Exatamente. os pais, para poder usar a ferramenta, ou seja, realmente trabalhar a cultura. E não somente também se trabalhar a cultura, né? Como se fosse algo assim, vou trabalhar a cultura esse mês. Cara, trabalhar essa cultura até o fim da escola ali, o fim da carreira dele ali. Eu vou te dar um exemplo, né? Eu fiz um processo de transformação digital na SATIC, em Criciúma, entre o ano de 2018, início de 2018, final de 2019, quase início de 2020, né? Mas foram basicamente 24 meses de atividade. E esse processo, Saulo, ele foi muito, mas muito legal de ver. Primeiro, todo o processo de inovação possui early adopters. Então, se a escola tem lá 3 mil alunos... São aquelas pessoas que gostam e topam na hora. Naturalmente vão topar inovar. Então, se a escola tem 3 mil estudantes, 300 vão estar dispostos a inovar. O resto vai ser um saco. Se a escola tem 100 professores, 10 vão querer inovar. O resto vai ser rebelde, ele não vai querer. Então, assim, quando a gente foi fazer esse trabalho na SATIC, conversamos com a direção, foi um projeto super legal, né, parceria da empresa de consultoria que eu tenho, junto com a CAT, junto com o Co-Creation Lab, que é outra iniciativa que tem aqui em Florianópolis, lá com o professor Salomão. Então, assim, a gente se uniu e fez esse projeto lá com eles. E a gente chegou lá para essa direção e falou assim, olha, nem todo mundo vai querer inovar e você vai ter que aceitar isso. Vai ter que comprar. Tu vai ter que aceitar que vai doer inovar, que tu vai fazer e que com o tempo esses outros educadores, esses outros estudantes, esses outros colaboradores da instituição também vão aderir a esse processo de inovação. Agora, no início, conte com 10% da tua capacidade aí, né, de estudantes, professores, enfim, né? 10% vão querer fazer alguma coisa, o resto vai te ignorar e você vai ter que continuar fazendo com esses 10%. E aí batendo o martelinho semana a semana para que isso aconteça. Então a gente criou um cronograma de 18 meses de atividade e em 18 meses a gente fez um processo de transformação digital. 18 meses, Saulo. E aí às vezes tu conversa com uma instituição de ensino também, lá na Metzer tem um negócios direto com instituições.
E ele fala assim, não, eu queria fazer um contrato de 3 meses para ver se dá certo. Eu fico pensando, 3 meses? O cara quer mudar a pesquisa dele na instituição em 3 meses. Com centenas de pessoas ali. Botar, rodar, implantar, ver resultado. Eu falo, não é assim, cara. Te prepara no mínimo, um ano, né? Para você realmente poder iterar o suficiente e verificar se aquilo faz ou não faz sentido. Então, existe de fato um tempo de maturação e existe inicialmente uma quantidade de pessoas que vão estar dispostas a inovar junto com você. E vai começando com sua célula de 10%, essas 10% vão começar a mostrar um certo resultado, aí vai convencendo o outro e vai convencendo o outro, até que a cultura vai ser aquilo ali implementado, né? E aí olha só como o timing foi, digamos assim, né? O tempo foi generoso com a SATIC. A gente terminou o programa final de 2019, em março estourou a pandemia. 48 horas depois eles já estavam em aula online, com todos os professores dando aula, com tudo acontecendo. Ou seja, estavam mais preparados. Exatamente. Né? Que outros, né? Exatamente. Inclusive, essa ideia que você trouxe, né, para o educador, muitos ainda não encaram a escola como um negócio, uma empresa, né? Mas para mim, tendo CNPJ é uma empresa, né? Então, assim, e também se uma empresa tem funcionários. Hoje, quando a gente fala assim de empresas multinacionais ou empresas realmente que estão iniciando, a cultura organizacional ele vai mandar nos colaboradores que estão chegando, né? E como a gente participa sempre de eventos de inovação, de empreendedorismo, a gente sempre fala que o colaborador tem que ser o intraempreendedor, né? Que ele tem que ser o responsável pela carreira dele, né? Então, assim, olhando nesse sentido, como você falou também, que o educador olhe para a carreira dele, né? Não somente como, eu faço assim porque a minha gestão manda eu fazer assim, né? Então, realmente, como você falou, assumir essa responsabilidade. Falar, e se não tiver bom, se não aceitarem você lá, vai procurar um lugar que realmente vai aceitar suas ideias. E eu te falo, muitas escolas sempre, cara, precisam de um professor na área de inovação, precisam de um professor na área de tecnologia. Para esses professores, eles serão muito desejados, já são desejados, né? Então, às vezes, a gente busca assim, então, o educador que busca trabalhar com inovação, ele está buscando não somente uma melhoria educacional, ele está buscando assim, uma profissão muito mais desejada, um profissional muito mais desejado no mercado, não é verdade? Assim, todas as profissões foram impactadas pela tecnologia e pela inovação. Ponto. Porque agora eu tenho que mexer no aplicativo. Porque, né, agora tudo aqui no computador. Meu amigo, todas as profissões foram digitalizadas. Não existe profissão sem digitalização. Não existe. Pensa numa, qualquer uma agora. Não tem como agora. Entendeu? Tipo assim, ou alguma coisa muito artesanal, ou qualquer coisa que tiver o mínimo de organização e sistematização, vai ter inovação e vai ter tecnologia. Ponto final. O professor que não consegue se adaptar com isso, ele vai estar bloqueando o processo de inovação da escola. Entende? E vai estar limitando a sua carreira também, né? Não, total. Sem falar nisso, né? Sem falar nisso. Então, assim, profissionais que estão mais abertos à inovação são mais desejados do que profissionais que não estão. Fato. E profissionais que não estão trabalhando em prol da inovação estão limitando o potencial de inovação da escola. E aí, o que acontece? Em alguns momentos, o gestor vai ter que olhar para isso e vai ter que tomar algum tipo de decisão. Cara, se eu quero inovar e eu tenho aqui no meu quadro X professores que não tem conversa, não tem abertura, não tem maleabilidade, essas pessoas vão acabar sendo desligadas. E isso é muito triste. Muito. E muitas vezes pode ocorrer também de um professor que já está há muito tempo ali, que ele é muito fera, mas mesmo assim ele não se adapta mais naquela cultura, a tendência das empresas é tirar esse cara fora. E é o caminho assim, da mesma forma que o professor que é muito inovador e não tem espaço numa escola que é mais tradicional e que não quer inovar, ele vai buscar uma oportunidade melhor. Esse professor que é mais tradicional e que não está a fim de fazer, ele vai ter que buscar uma escola que também está nesse compasso, certo? Total. Então, assim, eu não acho que é certo ou errado, sabe? Não precisa ficar demonizando ninguém. Mas é cada um buscar um local que se encaixa mais com aquilo que a pessoa quer. Total. Certo? Ou seja, então, a gente está percebendo, né, que aqueles professores que querem inovar têm um espaço muito grande e vão ser cada vez mais valorizados. E uma dica até eu deixo para esses educadores, se você é educador, cria um LinkedIn, coloca lá o seu trabalho, coloca lá o que você faz, a parte de inovação que você faz, a parte de diferencial que você leva para a sala de aula ali.
Porque hoje, quando as grandes empresas querem buscar esses profissionais, o primeiro lugar que ele vai é o LinkedIn ali para poder procurar. E muitas vezes o educador não tem ainda vamos dizer assim, essa ferramenta, né? Não domina essa ferramenta. Mas é uma coisa também que eu tive que aprender também, a ter o LinkedIn ali também atualizado, postando, que a gente, querendo ou não, então, porque hoje, cada vez mais a gente pode trabalhar em qualquer lugar do Brasil, né? E possivelmente educadores também, né? Porque, por exemplo, hoje a iGo também contrata educadores de vários lugares do Brasil, até no mundo. Então, a gente busca ali pelo LinkedIn. Então, tem gente em Miami, que está estudando na NASA. Então, a gente tem essa possibilidade. Então, pensou, você na sua escola poder contratar um professor para ministrar uma aula, esse professor tá estudando na NASA, em Miami, você pode contratar, você paga lá a hora dele e fala, hoje vai ter uma aula especial. Você fez um investimento de R$300 para trazer um professor que está estudando na NASA e amanhã para sala de aula. Né? Então, assim, esse conhecimento da tecnologia, da inovação, te abre portas também da sua escola, né? Não propriamente o cientista tem que ir na sua escola para você poder mostrar para os seus alunos. Às vezes você entra em contato com um cientista, com um empreendedor, com alguém na área de inovação, para poder gravar uma aula, e depois você transmite essa aula pela sua plataforma, pelo WhatsApp, pelo que você tem ali, e você está criando essas formas realmente inovadoras de poder fazer acontecer. Bom, Felipe, entrando aqui na reta final aqui, meu querido, muito legal os insights que você trouxe, os conselhos que você trouxe, esses desafios que você trouxe aí para os nossos educadores, para os nossos gestores. Eu acredito que eles vão sair desse papo aqui um pouco mais encorajados ainda a investir na inovação, a poder entender um pouco melhor antes de comprar tecnologia, ou olhar para dentro, ver o que realmente precisa para você comprar algo que realmente faça valer a pena. Também não sair comprando porque o meu concorrente comprou, que a inovação já não é mais o diferencial, a inovação é o campo de batalha que você vai ter que trazer para a sua escola. Que coisas simples podem ser inovadoras, né? Processos simples, e que o melhor investimento, eu acho, que a escola pode fazer, depois desse papo, seria nas pessoas, nos educadores. Total. Porque eles são a inovação é feita com pessoas, né? E se você for na CAT lá agora, tem pessoas, né? Porque essas pessoas fazem a inovação, né? Talvez vai ter muito menos tecnologia, mas vai ter bastante pessoas ali trabalhando nessa área. Queria que você deixasse uma mensagem final aí para os educadores, para os nossos gestores. O que você acha que eles podem fazer agora, daqui por diante, depois desse papo, coisa simples? Qual dica que você daria para eles nesse momento? Bom, acho que primeiro agradecer a oportunidade. Essa palavra aqui é sempre muito importante, né, de conscientizar e trazer um pouco mais de luz a essa questão da inovação e dizer que tecnologia é meio, tecnologia não é fim. E nós precisamos cada vez mais olhar para as pessoas, né? A gente fala no mundo aí de inteligência artificial, de cada vez mais pessoas conectadas com a tela do notebook, com a tela do celular, e uma sensação de distanciamento, né, e de esfriamento das relações. Mas, na verdade, a gente percebe que a inovação ela tem como um propósito facilitar a vida das pessoas, trazer eficiência para os processos, melhorar as organizações, mas ela, no final do dia, é só um meio para que isso aconteça. Então, se tem algum lado dessa equação que precisa ser valorizado, são as pessoas, né? São elas que vão trazer esse motor criativo e cognitivo e de responsabilidade, né, de vontade para que essa inovação aconteça. Então, com certeza, entender que a inovação vai passar pelas pessoas e é por todas as pessoas. A escola, ela é uma grande comunidade, ela é uma comunidade de educação que envolve estudantes, pais, professores, gestores, né, e a comunidade em torno da escola também, muitas vezes, né, que é muito legal quando isso acontece, né, que é onde a escola realmente interage com o seu ambiente. Então, eu vejo que quando a gente conseguir, né, quando a escola conseguir fazer com que a inovação faça parte da vida das pessoas, ela com certeza vai ter acertado. Show. Felipe, muito obrigado, amigo. Pessoal, ficamos por aqui então. Até mais. Até o nosso próximo Conselho Pedagógico de Inovação.